Testemunho de Mateus a respeito do Senhor Jesus, que é o Cristo, capítulo 19. O Senhor Jesus, que é o Cristo, fala a respeito do divórcio. Depois que o Senhor Jesus terminou de falar todas essas palavras com os apóstolos dele, o Senhor Jesus saiu da Galileia e foi para a região da Judéia, que fica no lado leste do Rio Jordão. E assim que o Senhor Jesus chegou, uma grande multidão se ajuntou em volta dele, e o Senhor Jesus curou todas as pessoas doentes que estavam no meio daquela multidão. Então, alguns fariseus chegaram perto do Senhor Jesus e, querendo esses fariseus conseguir alguma prova para condenar o Senhor Jesus, os fariseus disseram assim para ele: Jesus, a lei do Senhor Deus permite que um homem se divorcie da mulher dele por qualquer motivo? O Senhor Jesus respondeu e disse assim para os fariseus: por acaso vocês nunca leram um trecho das Escrituras Sagradas, aonde está escrito que no princípio o Senhor Deus, o Criador, fez o homem e a mulher? E que depois de fazer isso, o Senhor Deus disse: por esse motivo, o homem deve deixar a casa do pai e da mãe dele para se unir com a mulher dele, e assim os dois vão se tornar uma pessoa só. E sendo assim, o homem e a mulher não vão mais ser duas pessoas, e sim uma pessoa só. Portanto, aquilo que foi unido pelo Senhor Deus, de maneira nenhuma pode ser separado pelo homem. Os fariseus, então, disseram assim para o Senhor Jesus: nesse caso, Jesus, por que é então que Moisés permitiu que um homem se divorciasse da mulher dele, se esse homem desse para a mulher dele um documento de divórcio? O Senhor Jesus respondeu para os fariseus e disse assim para eles: Moisés deu essa permissão foi por causa da dureza do coração de vocês, mas lá no princípio da criação não era assim não. Portanto, eu afirmo para todos vocês que, se um homem se divorciar da mulher dele, a não ser em caso de prostituição, esse homem vai estar cometendo adultério se ele se casar com uma outra mulher. Nesse momento, os apóstolos do Senhor Jesus disseram assim para ele: Mestre, se esta é a situação entre um homem e a mulher dele, então é melhor para o homem se ele não casar. O Senhor Jesus respondeu para os apóstolos dele e disse assim: este mandamento não é para todos os homens, mas é somente para aquelas pessoas a quem o Senhor Deus determinou, porque existem diferentes razões que fazem com que alguns homens sejam incapazes de se casar. Alguns homens não podem se casar porque eles nasceram para esse fim. Outros homens não podem se casar porque eles foram castrados por outros homens. E existem ainda outros homens que não podem se casar por causa do reino do Senhor Deus. Portanto, quem puder, que aceite esse mandamento. Depois que o Senhor Jesus terminou de falar todas essas palavras com os apóstolos dele, algumas pessoas começaram a levar os filhos delas para que o Senhor Jesus pusesse as mãos dele sobre essas crianças. Mas os apóstolos do Senhor Jesus repreendiam as pessoas que estavam fazendo isso e não permitiam que as crianças chegassem perto do Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus disse assim para os apóstolos dele: deixem que essas crianças venham até a mim e não proíbam que elas façam isso, porque o reino do Senhor Deus vai ser dado para as pessoas que forem iguais a essas crianças. Depois que o Senhor Jesus terminou de falar com os apóstolos dele, o Senhor Jesus colocou as mãos dele sobre todas as crianças que foram até ele, e só depois de orar por todas essas crianças é que o Senhor Jesus foi embora. Alguns dias depois desses acontecimentos, um certo homem se aproximou do Senhor Jesus e disse assim para ele: meu Senhor, o que é que eu devo fazer de bom para eu conseguir ganhar a vida eterna?
O Senhor Jesus respondeu para esse homem e disse assim para ele: por que é que você está me perguntando a respeito do que é bom? Porque somente o Senhor Deus é que é bom. Mas se você quer mesmo entrar na vida que é eterna, você deve obedecer os mandamentos do Senhor Deus. O tal homem então disse assim para o Senhor Jesus: que mandamentos são esses, meu Senhor? O Senhor Jesus respondeu e disse assim: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, respeite o seu pai e a sua mãe e ame o seu semelhante, assim como você ama a você mesmo. O homem respondeu para o Senhor Jesus e disse assim para ele: meu Senhor, eu tenho obedecido a todos esses mandamentos. O que mais eu preciso fazer além disso? O Senhor Jesus respondeu e disse assim: se você quiser ser perfeito, você deve voltar agora mesmo para a sua casa e vender tudo o que você tem, e depois de fazer isso, você deve dar todo esse dinheiro para os pobres, porque só assim é que você vai ter o direito de receber um grande tesouro lá em cima no céu. E depois que você terminar de fazer isso, você vem até aqui e me segue. Quando o Senhor Jesus terminou de falar todas essas palavras, aquele tal homem foi embora muito triste, porque ele era muito rico. E enquanto aquele tal homem estava se afastando do Senhor Jesus, o Senhor Jesus disse assim para os apóstolos dele: eu afirmo para todos vocês que esta é a verdade. É muito difícil para uma pessoa rica entrar no reino do Senhor Deus. Eu afirmo para todos vocês que é muito mais fácil fazer com que um camelo passe pelo fundo de uma agulha do que convencer uma pessoa que é rica o que ela deve fazer para conseguir entrar no reino do Senhor Deus. Ao ouvir o Senhor Jesus falar todas essas palavras, os apóstolos do Senhor Jesus ficaram muito impressionados e disseram assim para ele: mestre, quem é então que vai poder ser salvo? O Senhor Jesus olhou para os apóstolos dele e respondeu dizendo: para os homens isso não é possível, mas para o Senhor Deus tudo é possível. Quando o Senhor Jesus terminou de falar, o apóstolo Pedro disse assim para ele: mestre, nós deixamos tudo o que nós tínhamos e seguimos o Senhor. O que é que nós vamos ganhar com isso? O Senhor Jesus respondeu para o apóstolo Pedro e disse assim para ele: eu afirmo para todos vocês que esta é a verdade. Quando chegar o tempo em que o Senhor Deus vai renovar todas as coisas, o Filho do Homem vai se assentar no trono do reino dele, e vocês, os meus apóstolos, também vão se assentar em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todas as pessoas que por minha causa deixarem casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terra, todas essas pessoas vão receber 100 vezes mais do que elas deixaram, e todas essas pessoas também vão receber a vida que é eterna. Mas muitos que agora são os primeiros, eles vão ser os últimos. E muitos que agora são os últimos, eles vão ser os primeiros.